Olá, a nossa proposta hoje é revisitar uma obra que emocionou milhões de pessoas, A Culpa é das Estrelas, mas com um olhar um pouco diferente. Não vamos só recontar a história, mas sim usar uma análise do psicólogo Carlos São Paulo para a gente mergulhar nas camadas mais profundas do livro. Aquelas que falam sobre vida, morte, amor e, é claro, o universo tão complexo da adolescência. Exato. A ideia é usar a história da Hazel e do Gus como um espelho, sabe? Vamos investigar como a consciência do fim, da nossa finitude, pode paradoxalmente dar um novo sentido e uma nova intensidade à vida. A fonte que a gente tem em mãos é uma crítica poderosa à nossa cultura, que vive tentando, assim, varrer a morte para debaixo do tapete. E essa cultura afeta especialmente os jovens, né? O artigo começa justamente por aí. Fala de uma tendência que todos nós temos de dividir o mundo em opostos. Vida contra a morte, saúde contra a doença. Para um adolescente que naturalmente se sente um pouco imortal, essa divisão é um abismo. É o sentimento de onipotência. A ideia de que, isso nunca vai acontecer comigo. O que a análise de São Paulo mostra é que, no livro, os personagens são forçados a viver exatamente na fronteira entre esses dois mundos. Eles não têm o luxo de ignorar a morte. E é essa proximidade com o fim que, de uma forma trágica, desperta eles para a vida de um jeito que a maioria das pessoas não experimenta. E a personagem principal, a Hazel Grace, nossa, ela personifica isso de uma forma muito, muito forte. A metáfora que ela usa para si mesma é brutal. A granada. A granada, exato. Uma granada prestes a explodir. É uma imagem de um poder imenso. Ela não se vê apenas como doente. Ela se vê como um risco para os outros, como alguém cujo sofrimento inevitavelmente vai causar dor em quem ela ama. A análise que estamos usando cita aquela famosa frase do Tolstói, né? Todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira. E a infelicidade da família da Hazel tem essa forma muito específica. A forma de uma granada com o pino já meio solto no meio da sala de estar. Exatamente. A dinâmica familiar toda gira em torno dessa tensão, dessa espera. Uhum. E isso nos leva ao grupo de apoio, que é um cenário tão marcante no livro. O artigo descreve como um lugar para jovens com uma sentença de morte indefinidamente protelada. É um lugar onde a ilusão da imortalidade adolescente já foi assim, completamente destruída. É interessante pensar nesse grupo. Não é um lugar de alto astral, não tem aquela positividade tóxica. É um lugar de uma honestidade quase desconfortável, onde a reflexão sobre a vida ganha uma urgência que a gente, no dia a dia, faz de tudo para evitar. E essa urgência muda tudo. Ela força uma honestidade que a gente raramente encontra. Eles não têm tempo para jogos sociais, sabe? Para superficialidades. Cada momento importa. E essa consciência permeia todas as interações, o que nos leva a um dos pontos mais desafiadores da análise. A nossa própria dificuldade em lidar com a verdade quando a gente é confrontado com o fim. Pois é. Essa honestidade brutal entre eles contrasta muito com o mundo de fora. Isso me faz pensar em como nós, que estamos de fora, lidamos com a dor de alguém nessa situação. O artigo entra nesse ponto e a conclusão é um pouco incômoda. A de que somos, em geral, péssimos ouvintes. Péssimos ouvintes. É uma afirmação forte, mas que faz todo sentido. Quando alguém está sofrendo com algo que a gente não pode consertar, nossa reação instintiva é tentar minimizar, oferecer clichês vazios ou simplesmente mudar de assunto. A análise cita o psicólogo Yves Leloup, que tem uma visão muito clara sobre isso. Ele diz que mentir para uma pessoa que está morrendo, mesmo com a intenção de proteger, com uma mentira agradável. Uma mentira agradável. Isso. Só gera confusão e isolamento. E por que causa confusão? A lógica da mentira agradável seria poupar a pessoa do sofrimento da verdade. Não. Mas aí entra um ponto fascinante e um pouco mais profundo que o artigo explora. A ideia de que o corpo, ele sabe. O corpo sabe. Sabe, existe uma inteligência somática, uma consciência corporal de que o processo da vida está chegando ao fim. Quando as palavras das pessoas ao redor dizem "você vai ficar bem, está tudo ótimo", e o corpo inteiro está sinalizando o contrário,
cria-se um conflito devastador. A pessoa se sente, sei lá, louca, sozinha na própria percepção. Essa ideia de inteligência somática é muito poderosa, mas pode soar um pouco abstrata. O artigo explica como isso se manifesta na prática, como o corpo sabe. Ele não detalha os mecanismos biológicos, mas foca no aspecto psicológico. É a sensação de declínio, a fadiga que não passa, as mudanças internas que a pessoa sente e que ninguém de fora pode medir. Ocultar a verdade, segundo a análise, é violar o direito sagrado de um eu finito adaptar-se a uma natureza infinita. Nossa! Traduzindo isso para uma linguagem mais direta, é como tirar da pessoa a chance de se preparar, de fazer as pazes com a própria finitude, de se alinhar com o que já está acontecendo dentro dela. É uma desconexão total. A gente tenta proteger a pessoa de uma realidade que o corpo dela já está vivendo. Precisamente. E o artigo deixa bem claro, essa tentativa de esconder a verdade não funciona a longo prazo. É fútil. Vai chegar um momento, talvez na última hora, em que o corpo vai gritar a verdade de uma forma que não dá mais para ignorar. E aí todo o tempo que poderia ter sido usado para conversas honestas, para despedidas, para um fechamento, foi perdido. A verdade, por mais dura que seja, permite que mente e corpo caminhem juntos nesse processo final. E é nesse cenário de verdades duras e tempo contado que nasce a história de amor entre a Hazel e o Gus. É um contraste, assim, impressionante. Em meio a tanta finitude, eles vivem o que o artigo chama de um amor ilimitado. Um amor ilimitado dentro de sobrevidas limitadas. Sim! O paradoxo é o que torna a história tão potente. Eles não se apegam à ilusão de um futuro longo, de um felizes para sempre tradicional. Eles se apegam à intensidade do agora. E o livro que eles leem juntos, o fictício, Uma Aflição Imperial, é um espelho perfeito disso. Ah, sim. O livro que termina no meio de uma frase. É uma ideia genial. Porque captura exatamente o sentimento de interrupção, de algo que fica por dizer. E a análise aponta que isso vai além da doença. A própria adolescência já é, por natureza, uma fase de incompletude, né? Você não é mais criança, mas ainda não é adulto. Você está no meio de uma frase. A doença deles apenas radicaliza essa sensação. O livro sem final reflete a vida deles, que eles sabem que pode ser interrompida a qualquer momento sem um desfecho arrumadinho. O foco deles, então, não é na cura, mas na experiência. E isso nos leva àquela frase talvez a mais icônica do livro, que a Hazel diz no pré-funeral do Gus. Você me deu uma eternidade dentro dos nossos dias numerados. Essa frase é a chave de tudo. Ela resume a tese da análise sobre o amor deles. O infinito que eles encontram não está na duração, na quantidade de tempo, mas na profundidade. É a ideia de que alguns infinitos são maiores que outros. Um amor vivido com presença total por alguns meses pode conter mais eternidade do que um casamento de 50 anos vivido no piloto automático. Eles redefinem o que significa para sempre. A vida em si, mas também aos papéis que a gente vive, né? A análise destaca uma cena da mãe da Hazel, que é de cortar o coração. A cena em que ela desabafa e diz, eu vou deixar de ser mãe. Exato, é o medo da perda de identidade. O papel de cuidadora, de mãe de uma filha doente, consumiu a vida dela por anos. O que acontece quando esse papel acaba? É um tipo de morte também, uma morte simbólica. Mas depois, a Hazel descobre que a mãe está secretamente fazendo um mestrado em serviço social. Isso muda tudo. Mostra que a mãe está se preparando para uma vida que continua. E se a gente conectar isso a um quadro maior, vemos que o artigo usa essa cena para falar das várias mortes que a gente vive. A vida não é uma linha reta até um único fim. Ela é feita de ciclos. A infância morre para dar lugar à adolescência. A adolescência precisa morrer para a vida adulta começar. E a análise introduz aqui um conceito junguiano muito interessante para explicar a dificuldade que a gente tem com isso, o puer aeternus. Puer aeternus, o filho eterno. Isso soa como alguém que se recusa a crescer, o famoso complexo de Peter Pan. É essa a ideia por trás do conceito? Exatamente essa.
É a armadilha psicológica de ficar preso na mentalidade adolescente, de que as responsabilidades são para os outros, de que sempre haverá uma figura parental para resolver os problemas. A morte simbólica da adolescência, que significa assumir a responsabilidade pela própria vida, é uma transição crucial para o amadurecimento. O que a mãe da Hazel faz, ao planejar seu futuro, é se preparar para a vida após a morte do seu papel de mãe cuidadora. Ela está evitando ficar presa nesse papel para sempre. Espera aí. Então o artigo está sugerindo que a atitude da mãe não é só sobre superar o luto, mas também sobre se libertar de um papel que a sociedade, de certa forma, impõe a ela, o de mãe eterna. Exatamente. E é aqui que a análise se expande para uma crítica cultural muito, muito forte. O artigo argumenta que a nossa sociedade inteira promove uma ideia ficcional da eterna adolescência. Ela valoriza a juventude acima de tudo e nos vende a fantasia de que podemos ser jovens para sempre. E a comparação que a fonte faz é ótima. A do desenho animado, né? Exato. O personagem é esmagado por uma bigorna, vira uma panqueca. E na cena seguinte está novo em folha, como se nada tivesse acontecido. Sem consequências, sem permanência. E essa mentalidade de desenho animado, essa negação das consequências, tem um impacto real. A análise sugere que, por causa disso, muitos jovens têm dificuldade em elaborar os perigos reais que enfrentam. Rachas de carro, uso de drogas, doenças. A morte é sempre algo que acontece com os outros, nos filmes. A fonte até menciona algo grave, que às vezes até profissionais de saúde demoram mais para diagnosticar doenças sérias em jovens, porque a imagem cultural que temos deles é a da invulnerabilidade. É como se a gente acreditasse coletivamente nesse mito da juventude inabalável, e isso nos cega para a realidade. Exatamente. Por isso, obras como a de John Green são tão importantes. O artigo diz que elas têm o papel de nos acordar. Ao nos forçar a encarar a morte literal, de frente, elas quebram a fantasia do desenho animado e, paradoxalmente, nos devolvem um senso maior do valor da vida. Lembram que o tempo é finito e que nossas ações importam. O que nos leva de volta à pergunta do título, né? Afinal, a culpa é das estrelas. Se a gente não pode controlar tudo, se o destino existe, onde fica a nossa responsabilidade? A análise explora isso de uma forma bem poética. Sim, ela resgata uma visão da astrologia arcaica, citando o psicólogo Victor G. Salles. Nessa visão, os astros não são apenas culpados ou causadores de eventos, mas parte de um caminho de evolução. A ideia de que viemos das estrelas e que nosso percurso está, de alguma forma, ligado a elas. O artigo até faz uma releitura daquela frase bíblica, do pó vieste e ao pó retornarás, não é? Exato. Ele propõe uma tradução livre mais cósmica. Viestes das estrelas e para as estrelas voltarás. Puxa, isso muda completamente a perspectiva. Muda tudo. Não é um fim no nada, na poeira, mas um retorno a uma origem grandiosa. A culpa deixa de ser uma punição e passa a ser parte de um destino entrelaçado com o universo, algo maior que nós e que a gente não controla. Uma força maior, um destino. Isso pode ser reconfortante, mas também um pouco paralisante. Como encontrar o equilíbrio? E aí, a análise amarra tudo de forma brilhante com a oração da serenidade, atribuída a São Francisco. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Essa é a jornada de Hazel e Gus. Eles lutam com todas as forças pelo que podem mudar. A intensidade do amor, a busca por respostas, a qualidade de suas experiências e, ao mesmo tempo, aprendem a aceitar com uma resignação madura aquilo que é incontrolável, a doença, o tempo limitado. Essa sabedoria é o grande legado da história deles. Fazendo uma síntese, então, o que essa análise nos revela é que A Culpa é das Estrelas vai muito além de um romance sobre câncer. É um convite para a gente encarar a finitude não como uma tragédia a ser negada, mas como um catalisador que nos força a viver de verdade. É sobre encontrar o infinito nos momentos, e não nos anos, e sobre questionar uma cultura que tem pavor de envelhecer e de encarar o fim. Perfeito. E partindo de toda essa discussão, fica uma reflexão final. A análise nos mostra como a cultura da eterna adolescência nos torna despreparados para lidar com a morte. Isso me leva a uma questão.
Se nós, como cultura, evitamos tanto pensar no fim da juventude, que outras mortes simbólicas, o fim de uma carreira, o término de um relacionamento, a passagem de uma fase da vida, também estamos evitando encarar no nosso dia a dia como adultos? E qual é o preço que a gente paga para o nosso próprio crescimento por essa negação constante dos finais de ciclo?